Olá! No próximo dia 7, mais de 140 milhões de brasileiros vão escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Será a primeira eleição que vai obedecer integralmente à lei da ficha limpa, aprovada em 2010. Mas se a ficha limpa parece dar maior tranquilidade ao eleitor, ainda há pelo menos um ponto que merece maior atenção: os planos de governo. O Tribunal Superior Eleitoral exigiu que o candidato a prefeito registrasse suas propostas. Será que o eleitor está atento a esse documento? Será que o que está escrito corresponde ao que é dito na propaganda de rádio e de TV e no debate entre os candidatos? E depois da posse, como garantir que o prefeito eleito vai colocar em prática tudo o que prometeu durante a campanha? É o que a Expressão Nacional de hoje quer debater. Estão aqui conosco o deputado Marcelo Castro, do PMDB do Piauí, a coordenadora de comunicação do Movimento Brasil contra a Corrupção, Cláudia Cunha, o sociólogo Paulo Delgado, ele é ex-deputado federal, e o advogado eleitoral Jackson Domênico. Senhores e senhora, muito obrigada pela presença aqui no nosso programa. Deputado Marcelo Castro, eu começo para o senhor. Existem algumas propostas aqui na Câmara que obrigam os eleitos, presidente da República, governador e prefeitos, ou seja, os chefes dos poderes executivos das três esferas, a apresentarem os seus respectivos legislativos, ou seja, ao Congresso Nacional, às Assembleias Legislativas e às câmaras municipais, as metas dos seus planos de governo, o que eles pretendem desenvolver na sua gestão. E prevê também que aqueles que não cumprirem esses planos se tornarão inelegíveis. O senhor acha que essa avaliação passa aqui na Câmara? Não tenho a menor dúvida. Nós estamos num movimento muito firme de moralização, de aperfeiçoamento das nossas instituições e de moralização da atividade política. E essa lei que existe hoje, obrigando o registro das suas propostas de governo, já é uma lei que nós aprovamos aqui na Câmara tempos passados. E agora tem tramitando duas emendas aqui, de autoria de parlamentares aqui da Casa, obrigando que o prefeito, o governador, o presidente da República, sendo eleito, num prazo de 90 dias numa proposta, de 120 dias noutra proposta, o eleito é obrigado a enviar à Câmara, à Assembleia, ao Congresso Nacional, o seu plano de metas e de prioridades em acordo com o registro da proposta que ele fez no cartório eleitoral, quando do registro da sua candidatura, dizendo qual o seu plano de governo. Por quê? Porque todos nós sabemos, o Paulo aqui pode confirmar, que haviam muitas campanhas mirabolantes, mentirosas, né, com o fito determinado para enganar o eleitor. Eu me recordo que teve um candidato em São Paulo que prometia o fura-fila. Então era um trem aquilo foi feito num desenho animado, que aí pegava todos os passageiros, levava rapidamente, né, aquele fura-fila. Passou a eleição, o fura-fila desapareceu, nunca foi concretizado. Então, o eleitor, na prática, foi ludibriado. Quem votou nele achando que ia ter um fura-fila, acreditando nisso? Eu me recordo também, numa determinada cidade, que eu não quero citar aqui para não descobrir quem foi, o prefeito foi eleito, foi para a reeleição, aí mostrava o que tinha feito durante o seu mandato. Aí aparecia lá o slogan, né? O prefeito trabalhador. Aí o adversário dele pegava e mostrava as promessas de campanha que ele tinha feito na sua primeira eleição. E mostrava que ele não tinha feito nada daquilo que havia prometido. Aí o camarada dizia: eita, prefeito prometedor! Tinha prometido, mas não tinha executado. Hoje, com essa lei que nós temos e com a lei que nós certamente iremos aprovar aqui, isso vai ser página virada. Quem prometeu uma coisa durante a campanha, durante o seu programa, ele vai ter que executar sob pena de ficar inelegível. Paulo Delgado, o senhor que é sociólogo, cientista político e foi deputado federal, está agora vendo o Congresso Nacional de fora. Qual é a sua avaliação? O senhor acha que uma proposta dessa natureza, ela tem condições efetivamente de ser aprovada ou vai ser mais como uma reforma política, reforma tributária, que existem muitas discussões, muitos debates em torno disso, mas que na hora de aprovar, na hora do vamos ver, a coisa não passa? Olha, eu acho que
o Brasil tem muita ilusão com a lei, muita ilusão com normas reguladoras, e por causa do grau de desagregação que existe no sistema político brasileiro. É claro que algumas leis tiveram um papel ordenador no Brasil. Essa lei, por exemplo, que criou a urna eletrônica, é visível e é reconhecido no mundo inteiro como um dos fatores principais da estabilidade da democracia brasileira, porque diminuiu demais a reclamação e a possibilidade de suspeição sobre o resultado eleitoral, né? Embora eu não conheça nenhum sistema eletrônico que seja totalmente infalível. É possível que haja possibilidade de erros, mas ainda não foram constatados a ponto de violar a virtude do processo eleitoral brasileiro. Mas, no entanto, a lei, por exemplo, da suplência de senador é visivelmente uma lei ruim, porque, na verdade, os suplentes senadores são pessoas que se acomodam na chapa do vitorioso, senadores com muita chance, e, na maioria das vezes, são pessoas que não têm nenhuma tradição política, mas nenhuma são os financiadores das cabeças de chave. Em muitos casos, são os financiadores. Em outros casos, a mulher, o filho. O filho, ou seja, são os chamados eleitos não votados. Isso é uma lei ruim. Essa lei do registro de plataforma, ela teoricamente é boa, mas ela também pode ser uma ilusão. Por quê? Porque botar uma coisa espetacular num programa de governo com as restrições orçamentárias que o município tem, também é enganar o eleitor. Porque não adianta prometer o que o orçamento não permite. Então tem que dizer claramente, eu pretendo fazer isso com esses 2 impostos municipais que eu tenho. Tanto que você vê que as campanhas municipais se associam muito ao governo do Estado ou ao governo federal por isso, porque prometem com o orçamento dos outros, não é? Então é preciso ir devagar com a ilusão com a lei. Eu acho que o Congresso Nacional, eu fiquei aqui muitos anos, nós avançamos em muita coisa, desde a Constituinte, eu fui constituinte aqui. A Constituição brasileira ajudou a melhorar o padrão da democracia brasileira, com mais inclusão social, mais participação. Mas acho que o Brasil precisa de fundamentos culturais políticos novos. Então, vamos ouvir agora o advogado eleitoral Jackson Domênico. Doutor Jackson, tem um ditado popular, diz que papel aceita tudo, né? Pode colocar qualquer coisa no papel que ele aceita. Uma mudança dessa natureza, né, se aprovada aqui no Congresso, a gente ouviu aqui a avaliação de um parlamentar, de um ex-parlamentar, e um ex-parlamentar que mostra preocupação com a implementação de uma lei aprovada dessa natureza. Qual é a sua avaliação? Como fazer uma lei dessa pegar, como se costuma dizer aqui no Brasil? Há leis que pegam e há leis que não pegam. Como fazer uma lei dessa pegar? Fantástica a sua pergunta, Maristela. A lei pegar ou não pegar, está aí a ficha limpa para dizer a nova realidade do Brasil, o Brasil sendo passado a limpo, apesar de nós sabermos que ela comporta várias discussões e pode ser aperfeiçoada, tornar-se ainda melhor. Mas no aspecto do projeto de governo, hoje esse projeto, a lei já está aprovada e está sendo construído e ainda aperfeiçoado. Ao meu modo de ver, essa lei e essa nova lei, elas são extraordinárias, elas são fantásticas, porque elas já obrigam a ter um plano de governo hoje. E haverá uma sanção. E essa sanção, como o deputado Marcelo Castro pontuou, é a inelegibilidade. Não há penalidade maior para um candidato, para um propenso candidato, que a inelegibilidade. E eu acho que ela vem para cumprir o seu papel, e nós já podemos identificar que alguns projetos de municípios que jamais se pensou em ter um projeto de governo, hoje já tem no papel. É bem verdade, como disse o deputado Paulo Delgado, que tem algumas preocupações que nós temos que ter. Mas o embrião já está aqui, já está contemplando essa nova realidade e ao nosso modo de ver da forma jurídica, essa é uma forma não só que a sociedade, mas que todos nós temos como ingerir e atuar de uma forma mais profícua.
Cláudia Cunha, você que é coordenadora de comunicação do Movimento Brasil contra a Corrupção. Os movimentos sociais têm se preocupado com essa questão dos planos de governo, como se preocuparam com a questão da ficha limpa, que deu tanto certo? A gente tem uma lista longa, né, de preocupações, não para. Mas essa, sim, faz parte, sim, de uma das nossas tarefas, né, de vigilância, porque o que mais se vê são pessoas inaptas, né, candidatos que não têm condições de exercer o mandato que eles conseguem só na campanha eleitoral e quando chega lá não tem noção do que aquele município necessita, né? Tipo de saneamento básico que aquela cidade precisa, a educação, a saúde. Então é onde a gente vê afundando muitas prefeituras que nunca conseguem, né, terminar o mandato fazendo 1 ou 2 ou até 3 tópicos, né, de época de campanha, como ele mesmo falou, não conseguem cumprir, porque, primeiramente, eles não têm o compromisso da responsabilidade, do respeito, justamente como campanhas mentirosas, né? Que o eleitor, ele vai iludido naquela comoção de campanha, que vem o show pirotécnico, vem tudo e você vai no embalo, né? Porque nossa cultura, ela é festeira também, né? Ela adora uma festinha, então o pessoal vai. E aí fica a deriva, né? A responsabilidade daquele candidato de cumprir com o que ele se comprometeu na campanha, fica a deriva. E enquanto não houver uma punição para esse tipo de pessoas que falham, né? Não haverá uma mudança. Então, eu acho também, nós estamos em cima e vamos atrás agora nessa eleição, né? Porque nós não tratamos só de Brasília, né? Nós tratamos um conjunto todo. E nós recebemos pedidos de apoio, inclusive sobre ficha limpa. Já temos denúncias de lugares onde existem candidatos ficha suja em campanha, né? E é uma dificuldade enorme para a gente, que nós não temos essa estrutura Mas isso não teria que ter sido barrado no momento do registro? Pois é, mas tem lugar aí que não está barrando, não. E a gente já está recebendo esse tipo de notícias. Então, assim, é tudo uma questão de averiguar, logicamente, né? Porque também pode surgir qualquer tipo de coisa, né? No nosso site, né? Nos nossos meios, nas redes sociais. Mas já há essa comunicação. Doutor Jackson, o que o senhor diz para a gente em relação à questão de candidatos ficha suja que estão registrados? A legislação hoje, apesar de ter alguns que não estejam com a ficha limpa, ela permite, a legislação atual, permite a disputa por conta e risco do candidato. É muito provável que ele faça a campanha e chegue no momento de tomar posse ou ser diplomado e não receba esse diploma. E pela decisão, a última decisão do Supremo, ela é taxativa. A lei é constitucional e o TSE, a Justiça Eleitoral, está dando aplicabilidade. Agora, claro, que algum caso isolado ou outro, a gente está vendo e isso sempre acontece. Agora, quando chegar para o TSE definir, que é o que está começando a chegar agora aqui em Brasília, e depois o Supremo novamente se pronunciar, eu acredito que o Supremo, o TSE, vão estar de acordo com a última decisão, ou seja, a ficha limpa está aí para ser aplicada. Então, o senhor está respondendo já a pergunta de Francisca Henrique Silva, ela é de Manuel Vitorino, Bahia. Ela perguntava, a lei da ficha limpa vai começar a valer nesta eleição? Já está valendo. Está valendo. Eu gostaria, então, agora de ouvir os dois, o deputado e o ex-deputado, o deputado Marcelo Castro e o ex-deputado Paulo Delgado, sobre um outro aspecto em relação a essa questão dos planos de governo e do plano de metas que tem que ser apresentado para as assembleias, para o Congresso Nacional e para as câmaras municipais. Como fazer com que a obrigação que o eleito tem, né, terá de cumprir aquilo que foi previsto, sob pena de ficar inelegível, não aumente ainda mais as negociações em torno de emendas, em torno das promessas? Olha, eu aprovo, eu voto a favor do seu projeto de governo, se em troca eu conseguir tal secretaria, tal ministério, ou um cargo, determinado cargo, ou se você não votar no meu projeto, eu não vou liberar aquela emenda que está aprovada, como a gente sabe que no dia a dia acontece no Congresso Nacional e com certeza acontece nas assembleias e nas câmaras municipais. Então, como garantir que a exigência desse plano de governo e a punição, no caso de ele não ser cumprido, não abra mais espaço para as negociações, digamos assim, não republicanas? Eu gostaria primeiro de ouvir o ex-deputado Paulo Delgado sobre isso. Não, eu acho que o Brasil tem uma distorção grande no sistema
eleitoral e partidário, que é um número excessivo de legendas. Só isso torna fictício qualquer plano de governo. Porque se você não consegue acomodar o sistema político dentro dos partidos e das correntes de opinião que tem no mundo, não existe mais que 6, 7, 8 correntes de opinião no mundo relevantes. O Brasil tem 30 partidos. Por enquanto. O que não obrigatoriamente significa os 30 correntes de opinião, Não né? são 30 a gente vai ver correntes. depois, mais à frente, que... Você pega, se uma Há casa... 30 partidos. Se uma cozinheira num restaurante tiver 30 cardápios, ou uma cozinheira na casa de uma pessoa tiver 30 ideias para o almoço, ninguém come, porque não vai sair o almoço. Porque isso faz com que os planos de governo tenham que ter essa característica que você diz, se ajustar às correntes partidárias que estão dentro da coligação. Então vai começar a pressão para refletir aquelas correntes minoritárias. Nós sempre defendemos, e eu sei que o Congresso continua preocupado com isso, que você tivesse no Brasil um mínimo de votos para se entrar no sistema eleitoral. Você pode disputar todas as eleições, você pode formar qualquer partido, mas você só pode entrar no sistema eleitoral e administrar uma cidade se você tiver, no mínimo, 5% dos votos. A cláusula de barreira. A cláusula de barreira, que não passa aqui no Brasil, porque essa confusão favorece as coligações proporcionais e você vota numa pessoa, elege outra. Isso tudo pode se refletir nesse programa mínimo que tem que ser apresentado. Esse é um problema. O outro problema é o seguinte, o Brasil, só 2% do território brasileiro é ocupado por cidades. 98% do Brasil não é ocupado por cidades. Então, a vida de uma cidade não é um convento, não é uma penitenciária, não é uma instituição fechada. Os rios vêm de outros municípios, as estradas vêm de outros estados e as populações hoje circulam porque os meios de comunicação e de transporte melhoraram muito. Então, o que é o habitante de uma cidade hoje? É o programa para quem? Quem mora na periferia muitas vezes prefere usar o sistema de saúde do estado vizinho. Do outro. Ou então tem gente que joga até mendigo. Tem prefeito que joga mendigo na cidade do outro. O que a gente mais tem em Brasília é isso. E em Brasília a gente vê muito Nós isso. temos um enxame, né? Deputado Marcelo Castro, o que o senhor diz sobre esse assunto? Bom, eu quero voltar aqui à sua pergunta, né? Que o que você colocou para a opinião pública aí é como se fosse assim um tipo de uma barganha entre o Legislativo e o Executivo, com relação às emendas parlamentares. Então, há um consenso assim, geral da sociedade de um preconceito contra as emendas parlamentares. Eu quero aproveitar aqui para esclarecer que as emendas parlamentares, elas são uma lei. Então, o orçamento da União, dos estados, do município, eles são formados, eles são feitos a 4 mãos, as mãos do Executivo e as mãos do Legislativo. O Executivo faz a proposta, vem para o Legislativo e aqui no Legislativo ele é emendado, ele é aperfeiçoado, ele é melhorado. Nesse aperfeiçoamento, nesses acréscimos, entram as emendas parlamentares, que aí viram lei, são aprovados, vai a sanção presidencial, a sanção governamental, a sanção do prefeito, e aquele ali, após a sanção, virou uma lei. Ora, o erro está em essa lei não ser obrigatoriamente cumprida. Ou seja, o erro do país está em o nosso orçamento não ser impositivo. Ele é autorizativo. É apenas autorizativo. Ou seja, é uma lei que fica a critério, à mercê do chefe do Executivo executar ou não aquela lei. Então, dá margem a uma manipulação, né, a um certo desvio, mas por parte do Executivo, que pode dizer para o legislador, para o parlamentar, olha, se você não votar de acordo, isso a gente vê constantemente, se você não votar de acordo com as minhas propostas, eu não libero as suas emendas. Então, na verdade, o preconceito da sociedade que existe contra o Legislativo
na verdade, deveria existir contra o Executivo. E tem ainda que na hora de cumprir um uma lei, ponto. Manipula o parlamentar. Que agora, por exemplo, nesse momento de crise econômica, o governo federal ele está trabalhando muito com impostos, né, com a redução de impostos, com a isenção de impostos, impostos que entram na base de cálculo do Fundo de Participação dos estados e dos municípios. Mas então, eu não sou otimista igual ele, não. Algumas ações né, que são tomadas pelo governo federal em relação à isenção de impostos, elas estão repercutindo diretamente no orçamento dos estados e de municípios. E tem muitos municípios brasileiros, a gente sabe bem disso, que sobrevivem graças ao FPM, que devem estar sofrendo agora bastante com essas isenções tributárias. Mas essa ideia da transferência do recurso de orçamento por emenda parlamentar, isso também é fator de distorção. Porque muita gente chega no Congresso com cabeça de prefeito. E, na verdade, faz daqui um caminho para voltar e ser prefeito. Eu tenho certeza que o Brasil não precisa de tanto ônibus escolar, igual estão entupindo as cidades de ônibus escolar. Por quê? Porque como tem no orçamento que uma das emendas prioritárias é o transporte de estudantes, o ônibus virou o principal equipamento escolar da maioria dos municípios brasileiros. Então, a qualidade da escola, manter a escola regionalizada, estão acabando com comunidades rurais por causa do ônibus escolar. Eu quero, antes da gente ir para o intervalo, eu queria passar uma pergunta para a Cláudia. Cláudia, recebemos uma pergunta aqui de Rubens José Daconelli, ele é de Batatais, São Paulo. Ele diz, o meu prefeito, que está deixando a prefeitura, prometeu a implantação do Corpo de Bombeiro no município e não cumpriu a promessa. Muitas coisas prometidas na campanha não foram cumpridas. O que devo fazer para cobrar? Bom, o projeto de lei ainda não foi aprovado aqui na Câmara, ainda não existe o projeto de lei. Né? Então, o que você orienta o Rubens José Daconelli a fazer? Bem, como cidadão brasileiro, eu oriento ele a gritar como a gente grita aqui em Brasília, né? Se movimentando, indo para a rua. Cidade, né? Molhar bastante lá, porque se não tiver um bom saneamento básico, eles estão lascados, né? Porque se precisar de água... Mas falando sério, assim, primeiramente eu não sei nem o que responder para ele como uma pessoa que vai dar uma opinião nessa situação da cidade dele, mas eu acho que ele tem que ir lá na Câmara Legislativa da cidade dele, tem que ir lá na prefeitura, fazer um movimento social, movimento de cidadania, reivindicar os direitos da cidade, porque o cara prometeu e não cumpriu. Tem que ir lá, ele tem que prestar conta. Se ele não presta, ele vai dizer, eu sou um incapaz. Porque ele já está dando sinal, já deu, né, o diploma de incapacidade dele fazendo isso. Então, assim, é mais uma vez uma conscientização do eleitor, né, que está lá sabendo que aquela pessoa não serve para estar naquela posição. E quem será o próximo? Porque o leite já derramou, e agora? Vai fazer o quê? Vamos enxugar esse leite e não deixa o próximo derramar. Então, assim, como no Brasil a gente passa muito por isso, nunca tem a chance de consertar, a gente tem que só emendar, como os senhores mesmo falam, a gente tem que saber agora reclamar, parar e cortar o mal pela raiz, entendeu? Também, Cláudia, ela está perguntando o prefeito atual, que prometeu e não cumpriu. Agora, daqui para frente, vai ser diferente. Então, é exatamente. Porque ele vai ter que registrar o programa dele. Então tem que ver se no programa... programa... Mas ele programa na internet, né, Exato. deputado? Porque o que está acontecendo aí é exatamente isso. Pois é, porque antes, quando ele foi eleito, ele não era obrigado a fazer isso. Ele não apresentou um programa. Mas ele não registrou. Respeito, né, por aquela agora, cidade prometer, exato. Né, Isso é o que eu estou dizendo. Ela pergunta, o que é que pode fazer? Quer dizer, vê se ele colocou isso no programa de agora de novo. Da agora para frente, tem o que fazer. Exatamente, falei. O leite derramou, agora tem que secar e ir para frente. Agora tem que ficar em cima. Vamos fazer um intervalo, gente? A gente volta já já.